As histórias aqui contadas são um recorte da época da invasão e colonização do território indígena e da transformação dos campos de Piratininga para a Vila São Paulo de Piratininga, hoje a cidade de São Paulo. As histórias aqui narradas são fatos verídicos que apresentaremos com licença poética, sendo resultado de pesquisas realizadas em livros que se encontram na biblioteca da Câmara Municipal, além de artigos, sites e canais que estão na internet. Em memória e respeito aos antepassados e nativos deste território, vamos apresentar algumas dessas histórias para disseminar saberes e, quem sabe, despertar o interesse pela pesquisa, todos que queiram compreender e valorizar as raízes da grande árvore genealógica brasileira. Caboclo lindo, que andas fazendo aqui? Guerreiro índio, que andas fazendo aqui? Eu ando por terra alheia, procurando minha ciência. Eu ando por terra nossa, procurando minha ciência. Oi, caboclo lindo, arre, arre, ha, ei, caboclo lindo, arre, arre, ha, ei, caboclo lindo, arre, arre, ha, ei, caboclo lindo, arre, arre, ha. Iê, 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 ó chorodô, iê, 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 ó chorodô. É uma fefé, chorodô. Sempre pensar em ir caminho do mar. Para os bichos e rios, nascer já é caminhar. Eu não sei o que os rios têm de homem do mar. Eu só sei que se sente o mesmo e exigente chamar. Iê, 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 o chorodô. Iê, 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 o chorodô. É uma fefé, chorodô. Iê, 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 o chorodô. É uma fefé, chorodô. Mas essa história começa apresentando um rio. Um rio que, ao contrário dos outros, não corre em direção ao mar. Esse rio, por nascer nas escarpas da Serra do Mar e não possuir forças para atravessar os picos rochosos, ele faz o seu percurso ao contrário e vai em direção ao interior do estado de São Paulo, tendo uma extensão de mais de 1.000 quilômetros até chegar na divisa do Mato Grosso e desaguar com o Rio Paraná. Esse é o Rio Grande,
conhecido antigamente pelos povos indígenas por esse nome. O caminho desse Rio Grande, é o caminho do sertão, assim como era conhecido lá pelo período da colonização. E em cada canto que ele se serpenteia, ele recebe o nome pelos povos originários. Quando esse rio atravessa pela cidade de São Paulo, que naquela época era conhecida como Campos de Piratininga, ele era chamado de Ayambi ou Aiembi, que significa ave, uma ave muito importante que ficava naquela região, da ave das Anhumas ou das Aimas. Essa ave, desde o início do povoamento, era muito procurada para fazer remédios e para utilizar de prevenção de todos os males. Por ela possuir uma espécie de unicórnio e esporões, os pajés e os xamãs utilizavam também de seus ossos para a fabricação de amuletos e de remédios, e assim poder curar toda sorte de mal, seja do corpo ou do espírito. A ave Ayuma, que ficava à beira do Aiembi, que era também o Rio Grande, vivia nesse povoado. Aí veio o período da colonização, e com a colonização também chegou a sobreposição de culturas. E os europeus colocaram um novo nome, e até hoje é chamado de Rio Tietê. O rio Aiembi-Tietê recebe um importante afluente quando chega nos Campos de Piratininga. Esse afluente é o rio Tamanduateí, ou rio do Tamanduá, o rio do Tamanduá verdadeiro. O rio Tamanduateí tem a sua nascente no município de Mauá e passa por trechos da cidade de São Paulo, tem uma extensão de 35 quilômetros, tem 43 afluentes importantes, mas ele também era conhecido como Rio Piratininga, que é o peixe seco ou o peixe curvo. O Rio Piratininga ou Rio Tamanduateí, eles respeitavam o ciclo de ações que aconteciam em suas margens, porque a mentalidade dos povos originários é dar nome de acordo com a realidade. Eles não inventam nomes com coisas que não existem. Eles dão nome às coisas de acordo com o que acontece. Então, o rio Tamanduá, porque tinha muito tamanduá naquelas margens, que iam comer as formigas, que por sua vez as formigas se alimentavam dos peixes secos que viviam às margens do Piratininga, decorrente de um fenômeno chamado piracema. Ali passava-se muitos peixes e eles ficavam represados em várias lagoas, e ali eles ficavam, muitos deles morriam e ficavam às suas margens servindo de nutriente, secando e servindo de nutriente para a natureza. As formigas se alimentavam dos peixes e os tamanduás das formigas. E assim era o Campos de Piratininga. O rio Tamanduateí recebia um outro importante afluente, é o rio Anhangabaú, ou o rio de cara do espírito maléfico. Alguns historiadores
Chamam também o Anhangabaú de rio de águas paradas ou rio de águas de malefícios. E o Anhangabaú tinha naquele período uma grande mata, uma mata sagrada, onde os xamãs e os pajés faziam os seus rituais, as suas celebrações ao espírito Anhangá, o deus do submundo, o encantado protetor da mata, da natureza, das águas. Dizem que Anhangá, ele protege os animais indefesos, as mulheres e também as fêmeas que estão procriando. Que ele, retratado como um grande veado branco, com os olhos chamejantes de fogo, ele pode punir aqueles que entram na mata sem respeito e caçam indiscriminadamente. Naquelas margens, os povos não utilizavam de suas águas, não utilizavam para plantar, não bebia das águas do Anhangabaú, não tomava banho nas águas do Anhangabaú, porque aquelas águas, ela era considerada águas que não se podia se banhar nelas, pois poderia, em algum momento, levar os povos nativos a ficar com febre, a ter alucinações, a ter ideias desconexas, levando até a loucura, pois era o Vale do Grande Anhangá. Um dos seus poderes era levar o indivíduo à loucura e alucinação, aqueles indivíduos que maltratavam a natureza. Então, o rio Anhangabaú, que deságua no rio Tamanduateí, que deságua no rio Anhembi-Tietê e segue em direção ao interior de São Paulo, era muito utilizado pelos povos nativos. Depois vieram também os colonizadores e passaram a utilizar daquelas águas como meio de navegação, ligando o litoral para o sertão. Ali, centro da cidade de São Paulo, é um grande lugar de muitas águas, que era contornado pelos campos de Piratininga, onde havia a aldeia Iapuambuçu, comandada pelo grande Morubixaba Tibiriçá, às margens dos campos de Piratininga e às margens do Vale Anhangabaú, dando a extensão de se enxergar ao longe qualquer ataque que pudesse receber. Só que, com o tempo, veio a colonização, e veio o progresso, e veio a civilização. E com a civilização e o progresso, os rios começaram a ser maltratados, os rios começaram a ser envenenados, as margens dos rios começaram a ser desmatadas, o meio ambiente dos rios degradados e, aos poucos, os rios foram morrendo. O Rio Grande, o rio Tamanduateí, o rio Anhangabaú, infelizmente, ao longo do tempo, começaram a ser poluídos. Em 1940, o rio Anhembi-Tietê estava praticamente morto, porque vieram muitas empresas e essas empresas usaram as águas do rio para represar e virar energia, depredaram o entorno desse rio para que construísse as usinas e alimentar toda uma cadeia de civilização, toda uma tecnologia que foi chegando junto com a população. E o rio, aos poucos, foi morrendo. Aos poucos, foram mudando o curso do rio. Aos poucos, foram desviando as suas águas e transformando num grande canal. Hoje, o rio Anhembi-Tietê
é um grande esgoto a céu aberto na cidade de São Paulo. Hoje, o rio Tamanduateí e o rio Anhangabaú se transformaram em coletores de esgoto da cidade. O rio Anhangabaú foi totalmente canalizado e não se vê mais vestígios de suas águas. O rio Tamanduateí, ele foi canalizado e mudado o seu curso. Infelizmente, quem passa hoje no centro da cidade de São Paulo, pela região do Parque Dom Pedro II, vê o esgoto a céu aberto passando e as águas daquele rio mortas. Mas em sua nascente, e quando eles se adentram para o interior, eles passam por caminhos que filtram essa poluição e eles voltam a ser naturais e a ser saudáveis. Mas na cidade de São Paulo, as suas águas morreram. Você represar ou desviar o curso de um rio é uma possibilidade, mas você não consegue parar ou desviar a marcha do tempo. A civilização, o progresso, a colonização não matou só os rios da cidade de São Paulo, matou também a sua mata, matou também as árvores, derrubaram muitas árvores centenárias, derrubaram muitas figueiras que havia naquela região para construir prédios. E assim foi, com a construção da vila de Piratininga, foram fazendo as suas construções sem planejamento, sem respeitar a biodiversidade, sem respeitar o meio ambiente, sem respeitar o meio em que se vivia as necessidades daquela história, sem respeitar a história do local. Foram passando por cima de tudo, só para fazer prédios e transformar a cidade de São Paulo numa grande selva de pedra. E uma dessas árvores, que quase foi derrubada, se encontra no centro de São Paulo, às margens do rio Anhangabaú, hoje conhecida como Ladeira da Memória. Na Ladeira da Memória, próximo à Rua Xavier de Toledo, existe uma figueira centenária, uma figueira que quase o machado inclemente derrubou as suas raízes e ela não estaria ali para contar a sua própria história. Essa figueira, ela foi nascendo ao longo do tempo e junto com o progresso, ali na Ladeira da Memória, que era um ponto de encontro dos viajantes, as pessoas que vinham do litoral, vinham de São Vicente, parava naquele lugar, que foi conhecido como também a Ladeira do Pix. Ali era ponto de parada dos viajantes, dos tropeiros. Ali eles paravam para beber água da bica, para descansar e seguir seu percurso sentido a Santo Amaro, onde tinha a aldeia de Jerubatuba, a aldeia comandada pelo indígena Caiubi. Aquele percurso sentido ao sul, região de Santo Amaro, dava pelas trilhas de Peabiru, que segundo o que o povo dizia, era o caminho do Eldorado, onde chegava até o México, onde tinha o ouro. Ali naquela trilha de Peabiru, eles seguiam pelas regiões de Santo Amaro. Mas para chegar ali era preciso parar na Ladeira do Pix, onde tinha essa figueira centenária. E com o tempo veio a civilização e veio as ideias da civilização e veio as vontades do ser humano e foi fazendo as construções. Construir um grande obelisco, depois construir uma fonte, depois construir um grande mural. E na época que foram construindo o mural, dentro do projeto aprovado
constava que tinha que fazer uma escada curva e derrubar a figueira brava que existe naquele local. Eles queriam derrubar a figueira para construir no lugar da figueira uma escadaria. Mas nem tudo estava perdido, porque ainda em épocas de indiferença, em épocas sombrias, existem aqueles corações sensíveis, existem aqueles corações que se importam com o meio. E esse coração, mesmo com o projeto aprovado na Câmara dos Vereadores, deu a sua voz, levantou a sua voz em prol da figueira. Esse homem, conhecido por Amaral Gurgel, vereador da Câmara Municipal, saiu em defesa da figueira brava para que não derrubasse as suas raízes e colocasse ela chão abaixo. O arquiteto responsável pelo projeto ouviu aquele clamor e mesmo com o projeto aprovado, ele resolveu mudar um pouco o seu projeto e cortar a figueira pela metade, deixando as suas raízes expostas. Mas preservou a sua vida. Para quem não sabe, a figueira é uma representação da conexão com a espiritualidade. Ela é a árvore da vida. Ela se apresenta em vários livros sagrados, em várias civilizações, em várias religiões. E assim também ela é sagrada para os povos nativos. Mas a figueira, ela também passou por outra prova. Não foi só essa. Com o tempo, mais à frente, no progresso mais adiante, em um outro século, agora, em meados de 1919, a população, com medo dessa figueira cair, por conta das suas raízes estarem expostas, começaram a fazer reclamação para a prefeitura, com medo que ela caísse. E a prefeitura, numa atitude drástica, resolveu acorrentar a figueira. Mas aconteceu um fenômeno. A corrente começou a ser engolida pela figueira. E quem quer que passe hoje no centro de São Paulo, vai ver que a corrente está entranhada junto com o caule da figueira, pois a figueira existe até os dias de hoje. Eu mesma tive uma experiência pessoal com essa figueira. Em certo ano, eu mesma tive uma experiência pessoal com essa figueira. Em 2020, realizando um roteiro memória pela Jornada do Patrimônio, resolvi homenagear os povos nativos quando eu percebi que todo aquele território é território indígena e a história se iniciou pelos povos originários. E eles contribuíram com a fundação da cidade de São Paulo, muito embora essa história é pouco contada ou muito mal contada. Passando pelo centro de São Paulo, às margens do Anhangabaú canalizado, resolvi levar os participantes até a figueira para lhe prestar uma homenagem, para observar as suas raízes. E para o meu espanto, enquanto a gente entoava um canto, um toré indígena que aprendemos com os nossos amigos, eu senti uma grande energia saindo da figueira e indo direto para o meu coração. Quando a energia que saiu da figueira entrou no meu coração, eu fui tomada de grande alegria. Eu fui tomada de grande paz e de uma grande esperança. Eu fiquei tão emocionada com aquela experiência que compartilhei com os presentes. E para minha surpresa, todos que ali estavam sentiam a mesma coisa. Intrigada com aquele fato, pois eu nunca tinha sentido isso, uma conexão tão forte, uma presença tão grande com uma árvore, eu falei por um ancião
Cariri Chocó, o seu Airã, sobre essa experiência. E ele falou que era assim mesmo, que existem árvores que têm o dom de se conectar e se comunicar com nós, seres humanos. Ele falou, é isso, minha filha, existe pé de pau que fala com a gente? Existe pé de pau que podemos falar com ele? E eles se comunicam. E também sabemos que há estudo que as árvores se comunicam através dos seus caules, manda mensagem para outras árvores. Quer acredite vocês ou não, mas basta pesquisar. E essa figueira brava, ela se encontra até hoje no centro da cidade de São Paulo, às margens do rio Anhangabaú canalizado, na ladeira da memória, ao lado da rua Xavier de Toledo. Infelizmente, essa figueira hoje, ela continua sendo maltratada. A população continua utilizando ela como banheiro público. Ela continua sendo maltratada pela população, que infelizmente nós não aprendemos a ter consciência ecológica. Mas ainda há tempo de desenvolver essa consciência. Vamos buscar os nossos amigos, os nossos irmãos indígenas, que eles podem nos ensinar. Eles têm essa consciência ecológica. Eles respeitam a natureza como parte integrante dela. Nós podemos também com eles aprender a evoluir, a ter progresso, mas incluir o meio ambiente, ou saber utilizar as fontes renováveis do meio ambiente em prol da nossa civilização, em prol do nosso progresso. Chati soyoba kuyabonye, eti samia pide kudu. Chati soyoba kuyabonye, eti samia pide kudu. Chati soyoba kuyabonye, niyawane neti kadi, adi jeu kai bivonye, eti samia pide kudu. Chati soyoba kuyabonye, niyawane neti kadi, adi jeu kai bivonye, eti samia pide kudu. Chati soyoba kuyabonye, niyawane neti kadi, adi jeu kai bivonye, eti samia pide kudu. Chati soyoba kuyabonye, niyawane neti kadi, adi jeu kai bivonye, eti samia pide kudu. Chati soyoba kuyabonye, niyawane neti kadi, adi jeu kai bivonye, eti samia pide kudu. Chati soyoba kuyabonye, niyawane neti kadi, adi jeu kai bivonye, eti samia pide kudu. Chati soyoba kuyabonye, niyawane neti kadi, adi jeu kai bivonye, eti samia pide kudu. Chati soyoba kuyabonye, niyawane neti kadi, adi jeu kai bivonye, eti samia pide kudu. Chati soyoba kuyabonye, niyawane neti kadi, adi jeu kai bivonye, eti samia pide kudu. Chati soyoba kuyabonye, niyawane neti kadi, adi jeu kai bivonye, eti samia pide kudu. E hoje, essa história que estamos contando no dia que se comemora o Dia da Árvore, 21 de setembro,
oferecemos a todos vocês para que reflitam sobre a importância da árvore na nossa vida, porque uma árvore como essa tem tanta vida, uma árvore como essa nos nutre de tanta coisa, nos nutre não só de alimento, mas de bem-estar. É preciso que saibamos cuidar das árvores e das águas para melhor viver. Eu sou memória das águas, 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 eu sou das águas, eu sou memória das águas, eu sou memória das águas, eu sou memória das águas, eu sou das águas. Correm as águas do rio, passam na agulha do tempo. A mesma água não volta, nem pelo fio. Não repete a sua passagem, observo, lembro. A vida é como esse rio, na superfície, a velocidade instantânea, no fundo, as correntes pesadas, as pedras roladas, as plantas prezadas. O que se esconde e funde no leito escorregadio que com o tempo feito, pouco muda, pouco nada. A vida de um rio não é só a água que passa, é as margens descoladas, divididas. São quem passa, quem refresca. É a vida num todo que se compõe. É quem mergulha, quem acha. Quem muda, leva ou põe. É quem toca no fundo, traz a vida que mergulha num rio também. Nio, nio, nu, vonye, dizimbucuá, seca. Nio, nio, nu, vonye, dizimbucuá, seca. Teodokie, cauã, rei, cauã, peauê. Cauã, rei, cauã, peauê. Cauã, rei, cauã, pé, rei, cauã, pé. Rei, cauã, peauê. Cauã, rei, cauã, peauê. Rei cão a pé, auê. Cauã, rei cão a pé, bocuia! Desudeu Pará, desudeu Pará, pideia na te, ai niki e ai bi. Vou crecangui, ai niki e ai bi. Vou crecangui, desudeu Pará, desudeu Pará, pideia na te. Ai niki e ai bi, vou crecangui. Ai niki e ai bi, vou crecangui.